Saúde coletiva, tema febre amarela. Então vamos à nossa aula. A febre amarela, assim como a dengue, também é uma doença infecciosa, febril e aguda e transmitida por vetores. Tá? E ela possui 2 ciclos epidemiológicos. Ela tanto pode acontecer no ambiente silvestre, lá na floresta, na natureza, quanto no ambiente urbano. O agente etiológico da febre amarela também, como na dengue, é um vírus. Tá? E esse vírus é transmitido por vetores artrópodes. O vírus pertence ao gênero Flavivírus, da família Flaviviridae, e ele é constituído de RNA de fita simples. Essas informações mais técnicas sempre ficam aqui a título de curiosidade. A gente não precisa se aprofundar tanto. Os hospedeiros. Então, como a febre amarela ela tem 2 ciclos, o silvestre e o urbano, no silvestre, os hospedeiros vão ser os primatas, os macacos. Os macaquinhos ficam lá na floresta, tadinhos, eles pegam a febre amarela. Então eles são os principais hospedeiros dessa doença, desse vírus. E a transmissão vai ocorrer a partir dos vetores, dos mosquitos que tem naturalmente lá na floresta. E o homem, nesse processo, ele acaba participando como um hospedeiro acidental. Na febre amarela urbana, o homem ele vai ser o único hospedeiro com importância epidemiológica. Tá? E a transmissão também vai se dar através de vetores. Só que o vetor na febre amarela urbana, ele é diferente do vetor da febre amarela silvestre. Tá? Na febre amarela urbana, quem vai transmitir a febre amarela também é o famoso Aedes aegypti, o mesmo que transmite a dengue. Tá? Então, na febre amarela silvestre, os mosquitos que vão transmitir lá para os macaquinhos, para os primatas, são os mosquitos do gênero Hemagogos e Sabetes. Existem várias outras famílias de mosquitos, tá, com esses nomes em latim, que a gente não precisa decorar todos. Basta saber que na urbana é o Aedes aegypti e na silvestre existem vários tipos, mas os principais são o Hemagogos e o Sabetes. Beleza? Aqui, reforçando mais uma vez, eu já tinha falado que o Aedes aegypti é o principal transmissor na fase urbana. O modo de transmissão é a picada dos mosquitos que estão infectados e não ocorre transmissão de pessoa para pessoa. Período de incubação de 3 a 6 dias após a picada do mosquito infectado. Então, após a infecção, vai demorar de 3 a 6 dias para você começar a apresentar os sintomas. Período de transmissibilidade. Esse período de transmissibilidade ele se divide em 2. Tá? Então, ocorrem 2 ciclos. Um intrínseco, que ocorre no ser humano, e o outro extrínseco, que vai ocorrer no vetor, vai ocorrer lá no mosquitinho. Então, a viremia humana, é o período em que o homem consegue transmitir o vírus para o mosquito, vai durar no máximo 7 dias. E ele começa de 24 a 48 horas antes do aparecimento dos sintomas. E ele pode ir de 3 até 5 dias após o início da doença. Tá? Então, nesse período, o homem pode transmitir o vírus para o mosquito. E no mosquito, após ele picar o ser humano infectado, o vírus ele vai ficar ali localizado nas glândulas salivares da fêmea do mosquito. E ali ele vai se multiplicar e depois de 8 a 12 dias de incubação, esse mosquito ele vai começar a transmitir a febre amarela. E ele vai transmitir por todo o seu período de vida. Tá? E esses mosquitos eles duram em média de 6 a 8 semanas. Suscetibilidade e imunidade. Então, suscetibilidade é universal, qualquer pessoa pode adquirir essa doença. E ao contrário da dengue, aqui é um ponto diferente, a febre amarela ela vai conferir imunidade permanente. E por isso ela é uma doença que pode ser prevenida por vacinas, e existe a vacina contra a febre amarela. E a imunidade conferida pela vacina ela vai durar 10 anos, tá? Período em que, depois de decorrido esse período, a pessoa necessita de uma dose de reforço. Então vamos falar sobre as manifestações clínicas, sobre os sintomas da febre amarela. Então ela vai se dividir em algumas fases. A primeira delas é o período de infecção,
que dura 3 dias em média. E ali tem início os sintomas gerais, como a febre, calafrios, cefalgia, lombalgia, mialgia generalizada, prostração, náuseas e vômitos. Até aqui bem parecido com a dengue. Depois nós vamos para a fase de remissão. Aqui acontece um declínio da temperatura e os sintomas eles regridem. Tá? A pessoa tem aquela falsa sensação de que está melhorando. E essa sensação, né, esse período, ele pode durar aí poucas horas e no máximo de 1 a 2 dias. Então é um período curto. E por fim ocorre o período toxêmico, tá? Que é o período mais grave, onde a febre ela vai reaparecer, acompanhada de diarreia, vômitos, com aspecto de borra de café. E esse período ele vai se caracterizar pela instalação de um quadro de insuficiência hepática e renal. Tá? Então é uma doença grave, que ela tem consequências graves. Ela vai afetar vários sistemas do seu corpo. E por conta dela afetar o fígado e os rins, a pessoa pode apresentar icterícia, oligúria, anúria, albuminúria, tá? E é acompanhada de manifestações hemorrágicas, que são elas a gengivorragia, epistaxe, otorragias, hematêmese, melena, hematúria e sangramentos diversos. Vai provocar também prostração intensa, além de comprometimento sensório, com obnubilação mental e torpor. Então a pessoa pode ficar desorientada, com evolução para coma e até para morte. Tá? Pode afetar também o pulso, que vai se tornar mais lento. A pessoa vai apresentar temperatura elevada por conta da febre. Tá? E essa diferença, né? Essa dissociação entre o pulso e a temperatura, pulso lento e temperatura alta, é conhecida como sinal de Fagete, que é característico da febre amarela. Então ela causa sintomas graves, ela é uma doença que gera consequências graves, principalmente pela questão ali hemorrágica, né? Então, assim como a dengue, não existe tratamento específico. Vai ser tratado apenas os sintomas. E como a pessoa geralmente ela fica no ambiente hospitalar, por questão da hemorragia, né, deve ser feito sempre a reposição dos líquidos e, se for o caso, das perdas sanguíneas, nos casos indicados. Então, nas formas graves, o paciente deve ser atendido em uma unidade de terapia intensiva. Tá? Isso aí vai reduzir as complicações e a letalidade, porque já que ela pode levar a insuficiência renal, insuficiência hepática, hemorragia, é um quadro aí bem delicado e vai necessitar de CTI. A febre amarela também é uma doença de notificação compulsória, então todo caso, mesmo suspeito, não precisa ser comprovado, ele deve ser notificado para a vigilância epidemiológica. E como é uma doença imunoprevenível, né, a vacinação é a medida mais importante para a prevenção dessa doença. Então a faixa etária inicial é a partir dos 9 meses de idade, sem limite de idade. E em situações de epidemias, recomenda-se a vacinação a partir de 6 meses, e ela é feita por via subcutânea, em dose única de meio ml, e o reforço é administrado a cada 10 anos. Então, de uma forma bem resumida, nós vimos aqui a febre amarela. Tá? São informações importantes. Depois vocês façam a leitura do material com calma, que está bem resumidinho, não vai ser cansativo. Qualquer dúvida é só deixar no chat ou no privado.